Voltamos com os tutoriais aqui no Café com Java. Desculpem pelo tempo de ausência, mas com o período de provas aí de final do ano, tudo acontecendo ao mesmo tempo, foi difícil atualizar o site, mas a partir de agora as coisas vão voltar ao normal. Hoje a gente vai falar sobre os data grids dentro do Flex e como a gente pode fazer data grids com colunas dinâmicas automaticamente através dele. Eu achei inclusive sobre isso um tutorial bem interessante do Igor Mursardo, um cara que manja bastante aí de Flex aqui no eMasters. Vou estar comentando com vocês esse material do Igor aqui e falando um pouco mais vocês sobre algumas características que eu utilizei aqui, inclusive para resolver um problema que eu estava tendo. Vamos comentar um pouco sobre isso. Acontece que muitas vezes dentro do data grid do Flex você tem colunas que não são sempre as mesmas. São colunas dinâmicas que podem vir conforme determinada propriedade que vem para o banco. Às vezes nem mesmo o mesmo número de colunas, né? Isso pode estar variando conforme a sua necessidade. Então, para isso, a gente pode utilizar o Object-Util e criar colunas dinamicamente através do data grid. Notem que o data grid que eu estou utilizando é o MX, não é o Spark, para vocês não se perderem. E como é que a gente vai poder estar fazendo isso? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para a gente ter um data provider, né? Um provedor de dados que a gente tem aqui. Então, no meu caso aqui eu criei um array onde existem vários elementos que possuem atributos diferentes, os mesmos atributos com valores alternativos. Então o que acontece? A partir desses valores a gente vai montar as nossas colunas. Nota inclusive que o data grid aqui não possui nenhuma coluna, nada, só realmente a declaração do data grid. A gente tem um currency formatter que transforma esses dados aqui numa forma de moeda, e a grande sacada inicial que a gente tem é no creation complete. A gente tem uma ação que ele chama a função init. A função init chama uma função chamada criar coluna e passa como dependência o meu array que eu criei aqui em cima. Então, a nossa cria coluna é a grande, digamos assim, responsável por todo o tratamento dos nossos objetos. Depois que a criar coluna retorna, ele simplesmente seta o data provider da nossa data grid aqui embaixo, repare no ID, como o meu array. O que a função cria coluna ela faz? Ela cria a primeira coisa um array de colunas e cria uma variável chamada propriedades, que é um objeto do tipo que recebe como? Através do Object-Util e passa a função da classe. Ele está pegando todas as propriedades da classe do objeto que você passou. Ele trata isso aqui como uma classe. O Object-Util aqui, inclusive, dentro do Flex, ele atua como fosse o Reflection dentro do Java. Então você consegue informações sobre classes, métodos e atributos dela. Depois que a gente pega esses atributos, essas propriedades do nosso objeto, você faz um for each, onde você tem os atributos de cada objeto e começa a interação através deles. Notem que o properties é um objeto e através desse properties eu recebo as propriedades. Então, a partir de cada interação desse loop, ele cria uma variável chamada coluna, que é um data grid column. A partir disso, ele seta algumas propriedades da coluna, como por exemplo o header text, que é o texto que fica em cima do próprio data grid. Ele pega a propriedade e dá um toString. Se a gente clicar aqui já no play, como eu deixei prontinho, ele vai ter aqui a propriedade. Então vocês podem notar como a gente tem aqui name, a gente tem preço 1, preço 2, preço 4, e conforme o nome daquela variável, ele vai estar setando aqui em cima. Fora isso, ele pega o coluna white e faz um if, que você vai estar verificando que se aquele nome daquele atributo for nome, ele aumenta o tamanho daquela coluna, ou se não, ele solta tamanho menor. Seta a coluna como ela não sendo resizable, ou seja, você não pode redimensionar essa coluna, e ela seta o data field. Aí o que ele faz? Se a coluna o nome daquela propriedade for o preço, ou seja, ele está sabendo se são preço 1, preço 2, aqui preço 4, ele vai fazer o que a coluna, o label function da coluna vai ser igual esse formata número. Então, o formata número, ele passa que ele recebe o item objeto e o data grid column automaticamente. Depois que ele formata aqui o coluna, ele chama nesse formata o nosso formatter, né, formata data, e transforma isso no modo de
valor, né? Fosse, no caso, em reais. E depois disso, ele simplesmente adiciona a coluna no nosso data grid. Acabando a interação do for, ele simplesmente pega e seta essas colunas, diz que o nosso data grid tem como colunas as colunas que a gente acabou de criar dentro do array. Então você pode, a partir desse momento, estar criando colunas dinâmicas dentro do seu projetinho do Flex. Vale lembrar aqui só, pessoal, o reforço no Object Útil do Flex. Esse cara aqui, ele serve para várias coisas. Nota que você não instancia o objeto dele. E a partir desse cara aqui, eu consigo muitas informações a respeito das minhas classes. Qualquer coisa que represente um objeto, ou mesmo como eu criei aqui um array com várias propriedades, eu consigo várias opções. Inclusive, uma funçãozinha bem importante que às vezes dá problema no Flex é a função clone, onde você copia todas as propriedades de uma determinada classe para outra, ou seja, faz uma cópia do objeto. Você consegue ter um data compare, um metadata, ou seja, conseguir informações que sejam de tags personalizadas dentro do Flex. Então esse foi um pequeno exemplo de como você pode estar utilizando o Object Útil e trabalhar com colunas dinâmicas dentro do Flex. Se você está começando agora com Flex e quer realmente se aprofundar na linguagem, uma das coisas que eu aconselho para você, inclusive, é você começar a desenvolver seus próprios componentes a partir de componentes prontos. Como, por exemplo, aqui a gente fez direto o data grid column e fez a função dentro da nossa view, né? Mas uma coisa que a gente pode, inclusive, fazer personalizado é formatar, fazer a própria grid, estender o data grid do Flex e fazer a nossa data grid formatar sozinha conforme os padrões que a gente quer, como, por exemplo, moeda, qualquer coisa que for. Outra coisa interessante também, eu já vi bastante gente se perguntando, se você já trabalhou com aquele texto input, você já viu que tem determinados problemas você fazer o two-way data binding do Flex 4, números, por exemplo, mas é um problema fácil de você resolver, desde que você estenda uma classe text input numa classe pessoal sua e fazer a validação do texto ou do número da sua maneira pessoal, né, do seu jeito como você quiser. Ou seja, complementar o componente. Essa parte de componentes, inclusive, é bem sempre interessante no Flex e é bom você estar se atualizando. Então é isso, pessoal. Nessa semana aí, voltando com os tutoriais, seria isso. Espero que você tenha gostado dessa pequena dica e até semana que vem.